Correção PET Português, volume 3, 2021, semana 5, primeiro ano. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção de atividades, primeiro ano, português, semana 5, páginas 16 a 19. Número 1. Leia em seu PET os trechos do relato de viagem de Tainá Santos. Então, nessa semana, nós temos um texto do tipo relato de viagem, que é uma espécie de narrativa, no qual a Tainá vai contar sobre as experiências que ela passou no mundo. Ela viajou por vários países e vivenciou o preconceito aí relacionado aos negros. O relato de viagem faz parte do gênero narrativo. Tendo em vista essa afirmativa, é correto afirmar que, como gênero conto, existe nele a presença de um conflito? Justifique sua resposta. Tal, coloquei que sim, pois Tainá relata o que aconteceu em sua viagem a partir do seu olhar ou ponto de vista, do qual em alguns momentos ela se sentiu excluída devido ao gênero e cor. Número 2. Observe as formas verbais presentes no relato de viagem e análise. Letra A. No texto, a maior parte dos verbos está empregada na primeira pessoa do singular. Levante hipóteses. Por que isso acontece? Então, é porque o texto é uma narrativa pessoal do autor, como em um diário. Então, ela está contando, eu vivi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, vai estar mesmo em primeira pessoa. Ela está contando uma experiência da vida dela. Certo? Pessoal, ajude aí o Geografidades a chegar nos 100 mil inscritos. Já estamos quase lá, hein? Custa nada. Clique aí no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações dos vídeos que saem aqui diariamente. Letra B. As ações e os fatos apresentados no texto lido localizam majoritariamente em qual momento do texto? Justifique sua resposta com base em exemplos do texto. Então, é no passado ou no pretérito, pois é um relato de viagem e ele está contando uma experiência que já viveu. Uma não, né? Na verdade, são várias experiências que ela já viveu. Então, exemplo disso. Fiquei desconfortável muitas vezes. Depois de anos estudando turismo. Então, ela está contando tudo no passado. Ela está contando uma viagem que já aconteceu com ela. Letra C. Releia o fragmento a seguir. Fiquei desconfortável muitas vezes, mas não quando era chamada de irmã ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Por que as formas verbais foram empregadas ora no pretérito perfeito, ora no pretérito imperfeito? Tal pretérito perfeito, fiquei, demonstra um acontecimento que ocorreu e foi finalizado no passado. Já o pretérito imperfeito foi utilizado ao relatar fatos recorrentes do passado, né? Quando alguém me perguntava. Então, era alguma coisa que acontecia sempre. Ou para expressar uma condição permanente, como de qual país do continente africano eu era. 3. Ao ler o relato de Tainá Santos, é muito provável que ela tenha tido a impressão de estar conversando com ela. Por que isso acontece? Exemplifique com trechos do próprio texto. Então, é porque o autor conta a sua história aproximando-se do leitor pela narrativa de situações cotidianas e uso de linguagem simples, similar a uma conversa com o leitor. Então, é como se ela estivesse falando com você, né? Contando pessoalmente. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, né? Então, um exemplo aqui é: consegui um trampo em Malta. Que? Onde fica? Um país entre a Itália e a Tunísia. Então, é como se alguém estivesse perguntando para ela, né? O que? Onde fica? É como se ela conseguisse ler os pensamentos do leitor, porque a maior parte das pessoas, na hora que fala Malta, não consegue imaginar onde é esse país, não é isso? Número 4. Qual é o objetivo do relato de viagem? Pessoal, lembrando mais uma vez para vocês, dê o like aqui no vídeo e clique aí no
inscreva-se. E para quem quiser também conhecer o nosso canal de jogos, vocês podem ir no canal Prof. Games. Então, qual é o objetivo do relato de viagem? Dentre essas opções é a letra B. Levar o leitor a sentir as emoções e os sentimentos expressos sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Então, a gente se sente como se estivesse vivendo aquilo que a autora fez, aquilo que ela vivenciou. Então, o relato nos aproxima desse autor. Certinho? Obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Dê o seu like, inscreva-se, conheça o nosso outro canal, Prof. Games. E até a próxima! Tchau, tchau!